Salve, cambada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sou eu aqui mesmo, Lorde Akumo, mais uma vez. Peço perdão pelo sumiço, muita coisa acabou acontecendo. E venho trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Era pra ter saído o vídeo dos 3 cânones de Dragon Ball Super, como eu coloquei lá na comunidade do canal. Só que eu pensei melhor e é melhor guardar esse vídeo para uma outra ocasião. Então eu venho trazer aqui um outro tema que é bem diferente, mas ao mesmo tempo muito interessante e polêmico, sobre a transformação que eu diria que é a mais odiada na comunidade, que é o Super Saiyajin Blue. O objetivo de hoje será explicar as diferenças que tem entre o Super Saiyajin Blue do mangá e o Super Saiyajin Blue do anime e ver qual que é o melhor, porque tem muito fã que comete esse erro achando que os dois são a mesma transformação em ambas as mídias, só que não, tem diferenças entre ambos. E já adianto, minha resposta final pode não ser a que você esteja esperando, tá? Só para avisar. Mas não vamos enrolar mais, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Você pode acabar conhecendo alguém que tem uma opinião bastante diferente da minha. E vai ser interessante você mostrar isso para essa pessoa. Bom, vamos lá então. Hoje em dia virou moda dizer que o mangá de Dragon Ball Super é melhor que o anime. Isso aí já não é nenhuma surpresa para vocês. Só que um dos elementos mais utilizados para confirmar essa superioridade que o mangá, entre aspas, teria, é o Super Saiyajin Blue, por conta do jeito que ambas as transformações são trabalhadas e são diferentes em ambas as mídias. Vou tentar ser breve. Na versão do anime de Dragon Ball Super, o Super Saiyajin Blue ele é considerado a transformação mais poderosa, ele é tratado dessa forma pelos personagens. O problema é que o Super Saiyajin Blue do anime ele aparece muitas vezes. É sério, eu acho que é até a transformação mais utilizada de todo o anime de Dragon Ball Super. Acho que mais utilizada até que o próprio Super Saiyajin 1, para vocês terem noção. E isso vem desde a saga do Goku Black que isso vem acontecendo. Na verdade começou desde a saga do Vegeta Moeba, mas isso aí a gente ignora. E por conta disso, infelizmente acabou criando uma péssima visão da transformação para os fãs. Os fãs já não davam muita moral para essa transformação por conta de seu visual, né? Mas pelo fato dela aparecer tantas vezes, fez muitos fãs perderem o peso da transformação de ser a mais forte e até o instinto superior aparecer. Além do fato de que ela é uma transformação divina, com Ki divino, e sendo a evolução direta do Super Saiyajin Deus. O que faz os fãs pensarem assim, nossa, uma transformação divina como essa sendo usada tão de qualquer jeito pelo Goku. Enquanto isso, o Super Saiyajin Blue do mangá, como posso dizer, ele não apareceu tantas vezes assim como no anime. Apareceu bastante, mas ainda não tanto quanto no anime. E o que faz os fãs acharem que o Super Saiyajin Blue do mangá é mais trabalhado no mangá, é melhor trabalhado, tem mais peso, é porque o mangá mostrou que o Super Saiyajin Blue tem um gasto muito grande de energia, sendo apresentado bem no torneio do Champa, quando Goku e Vegeta enfrentam Hit. E tendo um pouco mais de destaque na saga Black posteriormente, quando teve o Super Saiyajin Blue Full Power que o Goku utilizou para enfrentar o Zamasugatai. E por conta disso tudo, rola comentários como: o Super Saiyajin Blue no mangá é tratado com mais urgência, tem mais peso. Ele é sim tratado com uma transformação muito importante. O Akira Toriyama que escolheu assim, a Toei cagou tudo, deixando o Super Saiyajin Blue tão fácil de usar. O gasto de energia dá muito mais destaque ao Super Saiyajin Blue. É muito mais coerente do que a versão horrível do anime feito pela Toei. Chega até a ser irritante ver comentários como esse, hein, cara? Irei mostrar para vocês que o Super Saiyajin Blue do mangá não tem nada de coerente se comparado ao que o Akira deixou sobre a transformação. E não adianta dizer que o mangá é toda a ideia principal do autor, no caso Akira Toriyama. Eu já fiz um vídeo refutando isso, recomendo vocês assistirem também para entenderem melhor. Bom, toda essa questão do gasto de energia do Super Saiyajin Blue começou a partir da luta do Goku contra o Hit, onde na versão do mangá o Goku utilizou o Super Saiyajin Deus para enfrentar o assassino, conseguindo anular os saltos temporais do Hit, coisa que o Vegeta Super Saiyajin Blue não conseguiu fazer. O Whis explica que é porque os golpes do Goku se tornaram mais fortes que os golpes do Hit, e a habilidade do Hit só funciona contra seres inferiores a ele. Então
Bills questiona do porquê que Goku consegue com a forma de Deus e o Vegeta não conseguiu na forma Blue, que é mais forte que a forma Deus. E daí o Whis explica que o Super Saiyajin Blue gastava muita energia, que não era uma forma para se usar direto, e que o Vegeta não era capaz nem de utilizar 10% do real poder do Super Saiyajin Blue. Então Bills pergunta se a forma Deus do Goku superava a forma Blue do Vegeta, assim como superava o Hit, e o Whis apenas fala que provavelmente. Vamos começar primeiro com a primeira ideia de que o Super Saiyajin Blue do mangá é mais coerente. E algo que refuta isso é que essa ideia de gasto de energia excessivo que o mangá apresenta não passa de uma ideia criada pelo próprio Toyotaro, não do Akira. Digo isso pois, se vocês bem se lembram, teve o filme Renascimento de Frieza lá em 2015, e o Akira esteve por dentro totalmente do roteiro desse filme, e nele o Super Saiyajin Blue é introduzido pela primeira vez, assim como a forma dourada de Frieza. E se vocês assistirem novamente a luta entre o Goku Super Saiyajin Blue e Golden Frieza, vão perceber que essa luta durou bastante. Foi uma luta até que longazinha até para um filme. E em nenhum momento da luta o Goku sofre com o gasto de energia que o Super Saiyajin Blue, entre aspas, teria, né? Como o mangá mostra. Essa luta foi muito mais longa que boa parte das lutas que tem no mangá. E o Goku lutou tranquilamente contra o Frieza até o fim. Quem sofreu com gasto de energia não foi o Goku, foi o Golden Frieza. E isso é explicado. Assim que o Frieza conseguiu a forma dourada, ele já foi direto em direção à Terra para se vingar do Goku. Ele não treinou para se acostumar com a forma. Os próprios Goku e Vegeta falam isso. O fato é que você estava tão obcecado em se vingar que veio pra cá imediatamente depois de atingir seu estado de Frieza dourado, não é mesmo? E qual é o problema disso? Você está consumindo seu poder com rapidez demais. Era melhor ter esperado até se acostumar com o poder antes de vir pra essa batalha. Mas é só isso. Então é melhor eu correr e matar você agora mesmo. Entenderam agora? Quem sofreu com gasto de energia não foi nem Goku e nem Vegeta, mas sim o Frieza. E como os próprios explicaram, o Frieza não parou para se acostumar com seu poder e por causa disso gastou muita energia. E isso implicitamente confirma que Goku e Vegeta treinaram bastante para se acostumar com a forma ao ponto do gasto de energia não ser um problema para eles. Porque convenhamos, pessoal, não faria o menor sentido eles falarem tudo aquilo se não fosse por isso. O que já quebra esse gasto excessivo que o Super Saiyajin Blue tem no mangá, mostrando que o mangá meio que fez um retcon. Ou seja, já temos uma incoerência aí, porque no filme mostra uma coisa e no mangá é outra. Gravem isso que eu vou dizer. Se existe uma versão que é fiel à ideia original do Super Saiyajin Blue que o Akira deixou, é a versão que segue o filme. E, bem, o anime se mantém fiel a isso. O Goku e Vegeta do anime tem total controle sobre a transformação e não sofre com esse gasto excessivo de energia. E eu acabei de perceber que eu tô falando muitas vezes a palavra gasto de energia. Peço perdão, pessoal, isso pode ficar meio repetitivo, mas peço perdão. Ok, beleza. O mangá colocou algo que não tinha antes, né? Fazendo meio que um retcon, o que não é bom pra começo de conversa, porque era pra se manter fiel, mas tudo bem, vamos aceitar por enquanto. Que provavelmente o Otário teve alguma ideia parecida com os fãs de hoje em dia dele. Só que ele adiciona essa regra e não respeita a própria regra. Tem lutas no mangá que o Super Saiyajin Blue não é necessário, podia muito bem ser usado outra transformação, ainda mais que tem todo esse problema dele, e esse gasto de energia some e reaparece quando convém ao roteiro. Desejam uma prova? Beleza, vou lhe listar alguns exemplos aqui. Antes do Champa chegar no planeta do Bills e falar sobre o torneio, Goku e Vegeta estavam treinando lá, e ambos estavam lutando um contra o outro na forma base, sem se transformar em nenhuma transformação, até que em determinado momento Goku vai para as costas de Vegeta para golpeá-lo, e como resposta para impedir o ataque do Goku, Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue e dispara um rajada de energia queima-roupa nele. E não gostando nem um pouco disso, Goku também se transforma em Super Saiyajin Blue e ambos quase lutam, né, transformado nessa forma. O problema surge quando o Super Saiyajin Blue aparece novamente em uma luta de fato, que é quando Vegeta enfrenta o Kiabi e logo em seguida o Hit. Porque, como vocês bem lembram, Vegeta luta contra o Kiabi transformado no Super Saiyajin 1 e só usa o Super Saiyajin Blue para mostrar a transformação para o Kiabi, né, para encorajá-lo de que ele poderia ir mais além com o treinamento. E então derrota o Kiabi com a cotovelada certeira no bucho dele. Só que assim que Vegeta vai enfrentar o Hit, quando o juiz dá início à luta, o Vegeta se transforma logo de cara no Super Saiyajin Blue.
E antes da luta de fato começar, né, antes do primeiro movimento surgir, mostra de perto o rosto do Vegeta e ele aparenta estar se cansando. Ou seja, o Vegeta ficou cansado só de ter virado os Blue contra o Kiabi, sendo que ele só ficou uns 5 segundos transformado nessa forma durante aquela luta. E isso fica ainda mais claro quando chega a luta do Goku contra o Hit e o Whis fala sobre aquilo, sobre a forma consumir muita energia. Aí é que tá, se o Vegeta ficou cansado só por ter usado dessa forma, então por que ele e o Goku estavam mó de boa usando a transformação antes do torneio? Pior, Vegeta virou Blue para lançar a porra de uma rajada de energia queima-roupa no Goku, o que obviamente gasta mais energia do que uma cotovelada. E fica pior ainda quando você para analisar que antes do torneio começar, Goku e Vegeta treinaram na Sala do Tempo durante 3 anos. E é sério que mesmo com esse tempo todo, eles não se acostumaram com o gasto de energia ou superaram essa fraqueza do Super Saiyajin Blue? Ou pior, Vegeta não percebeu que estava perdendo muita energia contra o Hit, sendo que ele passou 3 anos lutando contra o Goku usando dessa forma? Não era esse o mesmo Vegeta que durante a Saga Cell sabia das consequências do Super Saiyajin de 3º grau e por isso não utilizou, por ela gastar muita energia e por perder toda a velocidade? Algo que piora a situação é que o Vegeta ficou cansado por ter dado uma cotovelada no Kiabi. Agora o Goku, assim que ele virou Blue na luta contra o Hit, ele deu um golpe no Hit e lançou a porra de um Kamehameha poder total. E depois ainda tava de boas. Tipo, como assim, velho? Qual é a lógica desse gasto de energia? Não é consistente isso. E eu disse que o mangá não respeita a sua própria regra, né? Que é nesse caso do gasto de energia. Já que na saga do Goku Black, isso também acontece. Quando Goku, Vegeta e Trunks vão para o futuro derrotar Black, bom, a primeira luta que acontece é contra o Vegeta. E nela, o Vegeta já começa a luta se transformando em Super Saiyajin 2. E o Black, bom, e como resposta, se transforma em Super Saiyajin. E pelo que o mesmo afirma, vai ser bom essa luta porque ele já estava cansado de usar o Trunks como saco de pancada. Ah, e antes que você fale que o Black estava usando o Super Saiyajin 2, não, ele não estava usando o 2, ele estava usando realmente o 1. Acontece que o Super Saiyajin 1 do Black emana raios. Muita gente acha que isso é característica única do Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, mas não. O 1 também pode ter raios, não é sempre que tem, só para deixar claro, não é sempre, mas em alguns momentos ele tem, tanto no anime quanto no mangá, isso muitas vezes acontece. E o Black não é muito diferente, até com o Vegito aconteceu isso, cara, então não é muito diferente não. Mas enfim, voltando ao assunto principal, mesmo o Black tendo se transformado, o Vegeta demonstrou vantagem bem clara sobre ele. Então, literalmente dominou a luta completamente, mesmo o Black tendo se transformado em Super Saiyajin. O Vegeta e Super Saiyajin 2 estavam dominando aquela luta, não dando chance pro Black. Tanto é que quando eles param por um momento, é mostrado que, pô, o Black tá todo se machucado, enquanto o Vegeta tá ileso. Ele não sofreu danos com essa luta, mostrando que tinha uma diferença clara de poder ali. Aí beleza, o que acontece? O Vegeta se transforma em seguida em Super Saiyajin Blue, e o Black fica surpreso e fala que ele não chegou nesse nível ainda. E detalhe, o Black mesmo assim continua lutando e ele não se transforma em mais nenhuma outra transformação, ou seja, ele praticamente só tinha o Super Saiyajin ali com ele. Não virou 2, não virou 3, nem nada pra tentar pelo menos chegar mais perto do poder do Super Saiyajin Blue. Não se transformou, ele só tinha o Super Saiyajin 1, enquanto o Vegeta foi direto pro Blue. Aí você deve perguntar, tá, mas qual é o problema nisso? O problema é que essa luta do Vegeta Super Saiyajin Blue contra o Black Super Saiyajin, ela é, digamos que é bem extensa para uma simples lutinha inicial, já que o Vegeta podia muito bem ter acabado com aquela luta em um único golpe, mas ele não fez, ficou estendendo o combate. E você pode até afirmar que ele só estava estendendo o combate porque ele e o Goku tinham combinados de trocar a batalha, né? Trocar o turno durante a batalha. Só que não, quando o Goku diz que podia eliminar o Black, o Vegeta mesmo fala que ele não tinha intenção nenhuma de trocar, então não era por isso não, o Vegeta estava estendendo de propósito mesmo. Ou seja, já é um uso errado da transformação, porque o Vegeta em Super Saiyajin 2 já estava ganhando do Black. Para que ele foi virar Super Saiyajin Blue? Não tem sentido isso. E você pode até dizer que mas é para acabar com a luta logo. Primeiro que isso não aconteceu porque o Vegeta ficou estendendo a luta, basta você ler que ele ficou estendendo sim. E segundo, se fosse mesmo para acabar rápido, pô, era só ele virar o God que era melhor
melhor opção então, e não ficar prolongando com o Blue. Fora que é provável que só no Super Saiyajin 2 dele também já seria o suficiente para matar o Black. Então se você é um daqueles fãs que fala que no mangá o Super Saiyajin Blue é usado corretamente como último recurso, bom, você já tá no erro aí, porque o Vegeta não usou essa transformação como último recurso. Ele tava ali usando para querer humilhar o Black, quando já não tinha necessidade para isso. Fora que essa cena por si só já é uma contradição a essa regra de gasto de energia que o Super Saiyajin Blue tem no mangá. Como eu expliquei antes, o Vegeta gastou energia só se transformando contra o Kiabi e o Hit. Gastou muita energia, enquanto na saga Black ele ficou estendendo essa luta contra o Black e não sofreu nenhum problema com o gasto de energia. E você pode até usar como argumento de que o Vegeta não sofreu com gasto de energia porque ele estava usando pouco poder, o que novamente não faz sentido, porque ele também usou pouco poder contra o Kiabi. Cara, ele literalmente só deu uma cotovelada para nocautear o Kiabi. O tanto de força que ele teve que segurar para não matar o coitado é brincadeira, né? E também não dá para comparar o poder do Kiabi com o poder do Goku Black, o que já faz essa afirmação cair por terra. Vamos concordar aqui. Fora que ainda nessa mesma luta, depois que o Zamasu ele salva o Black e dá a primeira cura para ele, fazendo o Black sofrer seu primeiro Zenkai que nós vemos, ele começa a dominar a luta contra o Vegeta Super Saiyajin Blue, mostrando que ele sofreu um grande aumento de poder. E depois que ele começa a ter vantagem, ele golpeia o Vegeta, arremessando contra o chão. O Vegeta fica ali no chão sem se levantar. O Goku dá uma semente dos deuses para ele, o Vegeta se recupera e luta de novo. Só que aí que tá, o Vegeta ficou no chão, todo cansado, destruído. Todo destruído não, bem não tava à beira da morte de fato, só tava meio que ferido ali, machucado por causa dos golpes do Black. Mas ainda assim, e ele não se destransformou do Super Saiyajin Blue, ele não perdeu energia. E agora era um momento que ele tinha que lutar a sério. Não perdeu energia em momento algum. Agora, contra o Kiabi e contra o Hit, novamente, ele perdeu muita. Novamente, essa luta contra o Black que o Vegeta tem no início dura bastante tempo, porque logo depois que isso acontece, o Black meio que domina o Vegeta mesmo em Super Saiyajin. O Black sofre mais um Zenkai, ele é curado pela segunda vez, o que aumenta ainda mais o poder que ele já tinha. Se agora ele já estava um pouquinho mais forte que o Vegeta Blue, agora ele elevou muito o nível de poder e logo em seguida ele se transforma em Super Saiyajin Rosé. E no mangá, o Super Saiyajin Rosé é o equivalente do Super Saiyajin Blue pro Black, no caso. Ou seja, a diferença de poder escalonou muito agora. Muito. Tanto que o Vegeta literalmente não consegue fazer nada contra o Black Rosé. E novamente, o Vegeta não perde tanta energia assim como antes. E detalhe, o Vegeta ele só perde a transformação finalmente quando ele é nocauteado. Somente aí. Ele não perde a transformação por cansaço, por nada desse tipo. Ele só perde quando justamente está inconsciente. Só aí. Eu até poderia falar do fato do Goku também ter usado o Super Saiyajin Blue contra o Zamasu, que, bom, o Zamasu é meio que fraco comparado a eles. E tem realmente um problema bem forte nisso, diga-se de passagem. Porque eu entendo que, ao contrário do anime, o Goku, nessa parte da luta, ele realmente não conhecia o Zamasu. Ele não sabia como ele era, não sabia quem ele era de fato, só tinha ouvido falar. Então, o nível máximo que o Zamasu teria para ele era desconhecido, claro. Mas tem um porém nessa história. Então, o Zamasu, ele é fraco perto do Goku, por exemplo. Ele é tão fraco que até o Trunks, com seu Super Saiyajin 2, venceria o Zamasu se não fosse o corpo imortal. Tanto é que o Goku, ele regrede para o Super Saiyajin 1 para lutar com o Zamasu, e o anime também mostra isso quando o Zamasu e o Trunks se enfrentam. E por causa disso, é muita imprudência do Goku virar logo o Super Saiyajin Blue logo de cara. Tá certo que ele podia não conhecer de fato o nível de poder máximo do Zamasu, não sabia dizer o quão forte ele era, mas pelo nível de poder inicial que o Zamasu estava demonstrando ali, faria sentido o Goku já logo de cara com o Super Saiyajin Blue. Ainda mais considerando que o Super Saiyajin Blue é uma transformação que gasta muita energia, como era estabelecido antes. Ele podia muito bem ter iniciado com uma transformação inferior para garantir que isso não aconteça, e se caso Zamasu realmente se provar ser forte, aí ele iria para a transformação superior. Aí você poderia dizer que era porque ele queria testar o Zamasu e tal, mas pô, testar logo com o Super Saiyajin Blue, eu entendo que depois, quando ele percebe que o Zamasu era fraco, ele volta pro Super Saiyajin normal, mas ainda assim é muita imprudência por parte dele. A melhor opção que ele poderia ter feito era ou usar um Super Saiyajin 1 ou 2, que era de boas, ou o Super Saiyajin Deus, que ao menos era muito forte e gastava muito menos energia que o Blue. Mas não, ele foi logo no mais forte, correndo o risco de
gastar ela à toa. E você pode até usar como argumento de que da saga do torneio do Champa até a saga Black, o Vegeta e o Goku já conseguiram um controle melhor do Super Saiyajin Blue, para não gastar mais tanta energia como antes e tal. Eu até entenderia, beleza, eu até acharia bem aceitável isso, se isso fosse citado durante o mangá, mas não é isso que acontece, não é isso. O mangá não dá nenhum entendimento disso, nenhuma citação indireta e sutil para isso, não dá. É simplesmente, infelizmente, o mangá não deixa isso claro, se eles realmente melhoraram ou não, porque vamos concordar, se quando eles já despertaram os Super Saiyajin Blue, eles tiveram todo um treinamento, lutaram contra o Freeza, ainda treinaram mais 3 anos da Sala do Tempo para enfrentar o torneio do Champa, e eles não melhoraram tanto assim como nós vimos anteriormente, como que a gente vai pensar que eles melhoraram do torneio do Champa pra saga Black? Não faz sentido, o mangá não deixa isso claro, o mangá sequer deixa isso implícito pra você ter noção, tá mais pra que ele só esqueceu desse conceito ou só não quis aplicar agora e pronto, só isso. E claro, você pode usar como argumento o seguinte: mas o Whis disse que o Super Saiyajin Blue era uma transformação que não podia ser usada várias vezes em um dia. O Vegeta nessa luta contra o Black, ele não usou várias vezes, usou apenas uma vez e continuou transformado nela. Logo, não perdeu muita energia por causa disso. É no momento que o Super Saiyajin Blue ativa que causa esse gasto de energia enorme. Cara, vamos colocar as cartas na mesa e vamos analisar isso direito, por favor. Primeiro lugar, o mangá nunca afirmou que o Super Saiyajin Blue gasta muita energia durante a ativação dela. Isso é algo que eu vi muita gente falando por aí, que durante a transformação, durante a ativação, o Super Saiyajin Blue gasta muita energia ao ponto de não só perder muita estamina, como também diminuir seu poder. Isso não faz sentido, em nenhum momento é dito isso. O que o Whis fala de fato é que é uma transformação que não dá para ser usada várias vezes seguidas porque exige muito do corpo. Em nenhum momento ele fala que foi durante a ativação nem nada, apenas que é uma transformação que não pode ser usada várias vezes seguidas, o que até que é aceitável. O problema é que o Vegeta perdeu energia na segunda vez que se transformou para enfrentar o Hit, o que não conta como várias vezes seguidas. Você dizer que isso já conta com o que o Whis fala é meio forçação de interpretação, porque apenas literalmente duas vezes, não conta como várias. Além de que se ela só gastasse no momento da ativação e não no uso contínuo, faz parecer que ela é apenas habilidade com recarga do que uma transformação típica de Dragon Ball que já conhecemos. Inclusive isso vai contra o próprio conceito do Super Saiyajin Blue perfeito, ou Super Saiyajin Blue Full Power, como queira chamar, que é apresentado logo depois durante a saga Black, já que o Vegeta explica que o Super Saiyajin Blue, o problema dela é que ele só funcionava por pouco tempo, refutando novamente que é no momento que libera a transformação que acaba liberando muita energia, esvaindo. Não, o Vegeta fala o total oposto, é que ela só não dura muito tempo. E assim Goku conseguiu concentrar todo o poder do Super Saiyajin Blue dentro de seu corpo, assim conseguindo finalmente usar 100% de seu poder de forma constante. Fora que esse negócio de no momento que libera a transformação e tal, também vai contra a uma cena que acontece antes dessa, que é a segunda luta do Vegeta contra o Black, onde tem aquela cena dele alternando do Super Saiyajin God pro Super Saiyajin Blue. E cara, apesar do mangá não mostrar, ele ficou alternando entre essas duas formas muitas vezes, porque todo momento que ele golpeia o Black, ele tá no Blue, apesar de não mostrar muito, já que o tema é esse, porque ele tá fazendo isso muito rápido. Mas o foco é que ele fez isso muitas vezes só nessa luta, e nem por isso o poder dele escapou completamente do seu corpo. Além disso, é aquela coisa, o Whis também já falou antes que essa é uma transformação que não pode ser usada várias vezes seguidas, e cá estamos nós, o Vegeta usando várias vezes seguidas consecutivas dentro de uma luta, o que, bom, é aquela coisa, o mangá diz uma coisa, mas na prática mostra outra. E isso novamente acontece quando o Goku fala pro Trunks que o Blue é uma transformação que só dura pouco tempo, e por causa disso eles tinham que usar o God, Tanto é que, bom, meio que isso acontece, o Goku usa uma fuba contra o Zamasu transformado em Super Saiyajin Blue, e depois que usa, ele perde a transformação, mas quando o Zamasu se liberta, ele vai pro God, e ele fala que é porque usou muita energia no Blue, por causa do
uma Fuba e por causa da transformação em si, e que o God seria o suficiente. Mas depois que o Black e o Zamasu se fundem, o Goku volta a virar Blue e a luta dele contra os Zamasu dura um tempo bem considerável. Ainda mais que depois de umas conversas ali, uns diálogos ali trocados, o Goku avança nos Zamasu novamente com numa segunda luta, transformado em Super Saiyajin Blue. Tipo, pô, cadê o gasto de energia disso aí que ele falou antes? Tipo, pelo menos o Blue perfeito ao menos tinha esses efeitos durante a luta. É mostrado lá que ele tava sofrendo com um gasto de energia e ainda mais com o corpo também sofrendo danos, porque né, ele tava concentrando todo o poder dele dentro do corpo e tava causando efeitos nele, já que ele ainda não dominou completamente aquilo, não era o que ele tava acostumado ainda. Tem algumas coisas também que eu não vou pegar no pé assim, tanto assim, como por exemplo o Vegito, né, a luta do Vegito contra o Zamasu, que por ser o Vegito é até mais justificável, porque é de se esperar que fusões consigam resistir melhor aos efeitos de determinadas transformações. O problema mesmo é o tempo da fusão, né, que foi reduzido, até aí tudo bem, dá pra aceitar, mas o Vegito eu não vou pegar tanto no pé assim. E também do uso do Super Saiyajin Blue nas sagas seguintes, como por exemplo o Torneio do Poder, Saga Moro, enfim, isso aí eu também não vou pegar tanto no pé, porque eu entendo que a partir da saga do Torneio do Poder eles já dominaram o Super Saiyajin Blue, tanto é que o foco depois disso é outra coisa, é o instinto superior, não mais Super Saiyajin Blue. Isso é até perceptível na luta do Vegeta contra o Bills, onde o Vegeta também utiliza o Blue perfeito contra o Bills. E apesar da luta ter sido mais curta que o Goku teve contra o Zamasu, não teve aquela tensão, aquele preocupação do quanto que o corpo dele iria aguentar ou não, porque com o Goku teve isso, porque ele não dominou aquilo, ele não estava acostumado a ter tanto poder assim concentrado nele. Já o Vegeta aparentemente ele já superou isso, e o Goku também por consequência. E também do Super Saiyajin Rosé do Black, já que no mangá o Super Saiyajin Rosé é praticamente a versão Super Saiyajin Blue que o Black tem. Mas como o Super Saiyajin Rosé por si só é bem diferente do Super Saiyajin Blue, apesar de ser meio que uma versão alternativa dele, é provável que os efeitos da transformação seja diferente no Black do que o Super Saiyajin Blue é no corpo do Goku e Vegeta, já que tem toda aquela questão, né, de um deus superar os poderes de um deus Super Saiyajin e ficar rosa em vez de azul. Então talvez os efeitos sejam diferentes. Então pessoal, vocês percebem que o quão inconsistente é esse negócio do Super Saiyajin Blue no mangá. Como muitos ficam falando de que o Super Saiyajin Blue é melhor usado, ele tem mais peso, tem essa questão do gasto de energia e tal. Pô, vamos concordar, é um peso muito falso, quero dizer, porque o mangá fala uma coisa e acontece o completo oposto disso. Há muitas inconsistências entre os eventos. E pessoal, não é porque o mangá coloca esse gasto de energia que automaticamente a versão do anime é incoerente. Como eu expliquei anteriormente no vídeo, a versão mais coerente é a que segue o filme do Renascimento de Frieza, que foi onde o Akira Toriyama teve maior participação. O Akira Toriyama não teve maior participação no mangá. Isso é algo que muita gente vê como se fosse verdade, mas não é. Em entrevistas o próprio Toyotaro afirma que não é bem isso, e eu explico isso melhor no outro vídeo que eu fiz, explicando do porquê que o anime de Dragon Ball Super é canônico assim como o mangá. E claro, eu acabei falando muito mais da versão do mangá do que a do anime, porque o meu objetivo é principalmente esse, refutar essa galera que enaltece a versão do mangá, mostrando que não é bem assim como essas pessoas falam e que elas podem estar sendo bem injustas com a versão do anime. E claro, o Super Saiyajin Blue do anime, ele também gasta energia, só que não é um gasto de energia tão problemático. No torneio do Champa, no torneio do Poder, é dito que o Super Saiyajin Blue tem um gasto de energia e por causa disso em algum momento o Goku precisa poupar, mas não chega a ser um gasto de energia problemático. Se eu pudesse fazer uma comparação simples para que ficasse fácil de entender, seria como, por exemplo, o Goku da saga Saiyajin antes tinha dificuldade para aguentar um simples Kaioken, enquanto o Goku da saga Frieza conseguia manter um Kaioken aumentado 2 vezes numa boa por um bom tempo considerável. Entendem? O Goku da saga Frieza ainda tem um gasto de energia, ainda tem um desgaste no corpo por conta do Kaioken, mesmo que 2 vezes aumentado. Só que não chega a ser problemático. É uma perda que ele ainda consegue tolerar.
E claro, né, pode até parecer meio contraditório isso que eu disse, que o Goku também poupa energia no anime e tal, sendo que ele usa o Super Saiyajin Blue muitas e muitas vezes no anime. Mas vamos analisar aqui muitas das aparições do Super Saiyajin Blue que tivemos no anime. Começando pela luta do Goku contra o Hit, né, que o Hit até pergunta pro Goku se ele vai se transformar. E o Goku responde que não, porque aquilo iria tirar o seu fôlego. Então ele começa a luta na forma base mesmo. Que à primeira vista pode parecer contraditório, porque depois que o Goku começa a prever melhor o salto temporal do Hit, ele vira Blue e ele passa a maior parte do tempo da luta transformado em Super Saiyajin Blue. Realmente, mas vamos analisar o contexto. Goku estava indo para uma luta que ele não tinha noção do que podia esperar direito. Ele recebeu a informação do Rei Galáctico sobre o salto temporal e que o Hit era capaz de parar o tempo durante 0,1 segundo. Só que vamos ser justos, era a primeira vez que o Goku iria enfrentar alguém com essa capacidade. Tanto é que quando ele entra na arena e passa pelo Vegeta, ele ainda pergunta para ele se ele conseguiu alguma informação que poderia ajudá-lo durante a luta. E o Vegeta, bom, disse que não. Nem ele conseguiu entender totalmente como a técnica funcionou na prática. Então, se o Goku não começou transformado em Super Saiyajin Blue logo de cara, existe um contexto por trás disso. Iniciar a batalha na transformação máxima contra um adversário com habilidades que ele mal conseguia compreender totalmente, vamos combinar, é um risco muito desnecessário que o Goku teria que passar. Por isso fez sentido ele começar na forma base, para ele observar e testar na prática como funciona o salto temporal, assim conseguir mais informações da técnica e saber como enfrentá-la. E claro, sem desperdiçar energia, Goku não é um gênio à toa. E claro, ele sabia que o Hit não iria matá-lo e que também não iria finalizá-lo com um único golpe. O Hit mesmo podia ter feito isso com o Vegeta e não fez. O Hit também parecia querer testar o oponente. Ou seja, a fala do Goku não é inconsistente com o que acontece, de que ele perderia o fôlego. Ele viu o que aconteceu com o Vegeta, já que o Vegeta iniciou a luta já no Super Saiyajin Blue e não cometeu o mesmo erro. Ao contrário da primeira luta do Vegeta contra o Black no mangá, porque realmente não tinha necessidade dele virar Blue. Realmente não tinha. Ele podia muito bem ter finalizado o Black só no Super Saiyajin 2. Outro momento que podemos nos lembrar é, por exemplo, quando o Vegeta se transformou em Super Saiyajin Blue assim que foi enfrentar o Black no anime, onde podem até julgar de que também foi desnecessário, porque né, era o Black na forma base e tal. Mas vamos analisar o que o anime vinha nos dizendo. O Trunks, desde que chegou, havia dito que o Black era forte e que mesmo ele em Super Saiyajin 2 não foi capaz de sequer rivalizar com ele. Tanto é que mesmo o Trunks tendo enfrentado o Goku transformado em Super Saiyajin 3, o mesmo ainda fala que o Black ainda era superior a isso. E isso acaba se tornando realidade. Quando o Black passa pela fenda temporal que o Anel do Tempo criou, né, por conta da viagem do tempo do Trunks, ele enfrenta o Goku Super Saiyajin 2 e tem total vantagem sobre aquela luta, tanto que os golpes que o Goku acertava no Black era quando o Black se distraía, mostrando que o Trunks disse era realmente verdade, o Black era realmente de fato muito forte, e o Trunks ainda deu a informação de que o Black ficava cada vez mais forte conforme lutava, e isso é literalmente mostrado durante a luta do Goku. O Black literalmente evolui durante a batalha, ou seja, o Vegeta iria enfrentar o Black já com expectativa em mente, ainda mais que o Black era capaz de tudo aquilo somente na forma base, e como ele era praticamente um Goku do mal até aquele momento, né, já que ninguém sabia ainda que era o Zamasu, tinha a chance dele ser tão forte quanto o Goku original no quesito transformações, né? Ele podia também se transformar. Então a transformação de Blue do Vegeta não foi de fato desnecessária nesse momento. Enfim, são muitas aparições que o Super Saiyajin Blue teve no anime, e analisar todas elas deixaria o vídeo muito mais longo do que já é. Dito isso, acho que não tenho mais nada para adicionar agora. Vamos finalizar esse vídeo. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal, e eu fiz esse vídeo como uma forma de resposta para aqueles da comunidade Dragon Ball que viviam atacando a versão do anime e enaltecendo a versão do mangá, porque, cara, é impressionante como o mangá tem muitas inconsistências narrativas e os fãs simplesmente ignoram, porque o objetivo deles é mais atacar o anime do que realmente prestar atenção nessas coisas. E, cara, talvez o que eu vou falar pode parecer um grande absurdo para vocês, mas a Toei consegue ser mais coerente e mais próxima da visão do autor, né, Akira
Akira Toriyama do que o Toyotaro. Sim, eu digo isso mesmo. E tipo, eu vou ainda fazer mais vídeos comparando tal coisa que tem no anime, no mangá, e de ver qual que é melhor. E vocês vão acabar percebendo nesses vídeos no caso, dessa comparação entre Super Saiyajin Blue do anime, do mangá. Posso dizer que essa seria a primeira parte, né? Porque eu fiz mais analisando qual que era de fato mais consistente e coerente com o que o Akira deixou sobre o funcionamento dessa forma. Já que essa seria a parte 1, a parte 2 seria analisando qual transformação, né, qual versão do Super Saiyajin Blue é de fato a mais poderosa. Porque é impressionante como um monte de gente acha que o Super Saiyajin Blue do anime, do mangá, são tipo exatamente iguais, sendo que não. Tem diferenças claras, principalmente no nível de poder. E dessa segunda parte, né, eu vou explicar melhor sobre, porque não daria aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Se você assistir esse vídeo até o final, eu agradeço, muito obrigado por isso, porque eu imagino que seja realmente difícil assistir um vídeo longo desse, com mais de 30 minutos até o fim. Mas de qualquer maneira, muito obrigado e, por favor, comentem o que vocês acham a respeito disso. Vocês concordam com meus pontos? Discordam? Algo que vocês gostariam de ressaltar? Seria interessante ver a visão de vocês sobre. Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Falou!